Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje a professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Eu vou começar dando bom dia para representar todos os professores ao professor Sidney, da Escola Estadual Wilson Ramos Brandão, da Escola Zélia Dulce de Sorocaba. Bom dia a todos e vamos lá. É isso aí, Viviane. Dia frio aqui em São Paulo. Vamos tentar dar uma aquecida com a aula de matemática, né? Vamos tentar, não é isso? Tá? Então, olha lá, nosso diretor já vai colocar título da aula de hoje, letras, números e figuras, tudo bem, tá? A habilidade, a gente vai passar por ela, EF07MA13 para o pessoal, tá ok? E o objeto de conhecimento, linguagem algébrica, variável e incógnita, tudo bem? Então, tá lá. Já vamos começar a viver. Bora. Você sabe o que é um padrão matemático? Padrão, a palavra padrão é muito comum na sociedade que a gente vive, né? Padrões de beleza, padrões estéticos, né? Então a palavra padrão, né, ela é bastante recorrente no nosso cotidiano, né, Viana? Mas será que padrões matemáticos têm alguma relação, né, com a própria essência da palavra? O que você acha? Eu acho que sim. É verdade, né? Tá? Então, a ideia do padrão matemático, né, ela é algo que o professor, particularmente, ele tá bastante acostumado, né? Nossos estudantes, de alguma forma, também já viram isso aí. Então, por exemplo, quando você pega lá a tabuada, ela segue o quê? Ela segue um padrão, concorda? Tá? Então, o que acontece? Quando o estudante, quando a pessoa, né, ela se adapta, né, ela vive aquele padrão, porque no caso da tabuada é exatamente isso, o que acontece? Né? Aquilo começa a fazer parte da rotina dela. Então, quando eu aprendo tabuada, na realidade, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou assimilando, tá, um padrão matemático, que no caso ali é um padrão numérico. Tudo bem? Mas nem sempre padrões matemáticos, né, são numéricos. Eles podem ser algébricos, eles podem ser geométricos, tudo bem? E aí a gente vem com uma proposta, Vivi, tá? Que já vai começar a deixar um ganchinho aí para a atividade, tá? Bom, o que é um padrão matemático? Existem outras definições aí, né? Mas a gente procura ser bastante simples nas nossas definições, tá? Então, esses padrões são disposições de formas, objetos, cores, números, letras, entre outros, nos quais se observa determinada regularidade ou repetições. Então, a ideia é essa. Aqui já tem o aluno do professor João Batista, o Johnny Alex, ele está dizendo, padrão, eu sei que é algo que repete, uma sequência. Legal. Isso mesmo, John. Tá. Então, beleza. Então, aqui, ó, a proposta é bastante simples, é introduzir mesmo esse conceito. Então, aqui a gente tem 3 flechinhas, tá ok? Então, aqui eu coloquei a seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima, seta para baixo, cor amarela, cor verde e cor vermelha, tá? O pessoal se orientar na hora da atividade, tudo bem? Então, ó, é isso aqui que a gente vai seguir. Bom, e aí o que acontece, né? Essa sequência a gente pode continuar, né, Vi? Tá? Olha lá, próxima seta amarela, olha lá, amarela direita, esquerda verde. Olha lá, para cima vermelha, tá? Olha lá na sequência, amarela, olha lá na sequência e assim por diante. Olha lá, tá vendo? Aí eu coloquei as reticências, significa que essa sequência ela vai continuar. Tudo bem? Bom, qual seria a direção ou o sentido da próxima seta? Perceba que aqui a ideia é que continue. Deixa eu voltar para o pessoal aqui, ó, tá? Só para ter uma ideia. Vou voltar rapidinho, tá? Olha lá. Foi. Tá. Essa é a ideia mesmo, tudo bem? Então, ó, qual que seria a direção ou o sentido da próxima seta? Na letra B, qual que seria a cor da próxima seta? E na letra C, qual seria a direção da seta vermelha? Então, essa é a ideia. Tudo bem? Tá? Parece tudo muito parecido, tá? A gente vai deixar aí bem bonitinho para vocês mandarem as respostas aí no chat para a gente, tá bom? Então, observa bem esse padrão, essa regularidade, aí foi de propósito, né? Ela tem direção e cor, tá? Só para diferenciar. Então, é essa a ideia. Vamos dar 3 minutinhos para eles responderem, tá? Beleza. Com calma, com paciência, 3 minutinhos a gente já retorna, tá? Até já.
Voltamos aqui, Osmar. Olha, nós temos participação de várias cidades: São José dos Campos, Santos, Sumaré, Guarulhos, Bebedouro, Tambaú, Ribeirão Branco, Mariporã, Campinas. Aqui tem os alunos da professora Sônia, a aluna Ana está dizendo assim: direita, amarelo e para baixo. Ah, que legal. Tá? Vamos ver se é isso mesmo, tá? Então, olha o que acontece, tá? A próxima seta, de fato, ela seria para a direita, tá? Que a gente não está nem perguntando a cor dela, tá ok? Mas a próxima seta seria realmente, tá? A amarela para a direita. Perceba que todas as amarelas estão no sentido da direita, tá? Todas as verdes, tá? Estão no sentido da esquerda. E as vermelhas, elas alternam, né? Para cima e para baixo. É proposital isso aí, né? Pessoal, não é o caso do pessoal do 8º ano, né? Que ainda não tirou a habilitação, mas os professores certamente, né? Aquela coisinha do exame psicotécnico, né? Então, tem muito. Eu nem sei se existe, né? Isso, acho que existe, né? Tá? Eu quando tirei a minha habilitação há muitos anos atrás, né? Mas na época tinha. Tudo bem? Qual que seria a cor da próxima seta? Já matamos a charada, né? Tá? Seria a amarela, né? Perceba essa regularidade aí da seta para a direita, que sempre carrega a mesma cor, tá? E qual que seria a direção da próxima seta vermelha? Ó, ela começa para baixo, para cima, para baixo, para cima. A próxima seta seria o quê? Para baixo, tá? Então, é essa a ideia aí, tá? Vamos desmistificar um pouco essa coisa. Matemática é só fazer cor. Não é isso, tá? É observação, tá? É lógica, é dedução, tá? É obedecer processo e, assim, ter uma capacidade de investigação e ter um olhar, né? Que não pode ser só aquele olhar agudo, aquele olhar linear, não. Tem que ser um olhar mais geometricamente mais obtuso, né? Tem que abrir, né? Tem que ter essa visão aí. Diga, Vi. É que, historicamente, a matemática, essa ideia de matemática, ela surge mais pela observação mesmo, sim, pela observação de planetas, pela observação de padrões, e depois a gente vai explicando por meio de números. Mas o ideal é que a gente investigue primeiro como esses padrões, né? É verdade. Seguindo aí os autores do passado. Beleza. A pessoa aqueceu já com a atividade aí, tá? Com aquela ideia ali da observação. Vamos fazer uma atividade, tá? Observe a sequência a seguir. Perceba que ela obedece o quê, né? A gente já deu um pequeno conceito ali, ninguém falou de números na atividade anterior, né? Mas falamos de regularidade, padrões, né? De direções, formas e cores. E aqui já aparece o quê? A questão numérica. Lembrando que aqui ele já começa a utilizar o material do Aprender Sempre, tá? Volume 2, lá na página 75, tá? Aqui eu coloquei esse distanciamento de 1,5 m, não é? Só para lembrar o pessoal manter o distanciamento, e que na realidade acontece. Esse distanciamento aqui, ó, que a gente vive essa fase do distanciamento social, né? Mantém a distância pelo menos de 1,5 m, tá? Entre uma pessoa e outra numa fila, que é bastante comum, e as pessoas teimam, né? Teimam em não seguir esses protocolos, assim, é muito complicado, tá? Então aqui, ó, mais uma vez, ó, mantenha 1,5 m sempre de outra pessoa quando você estiver na fila da padaria, do mercado, de qualquer lugar. Então tenha esse cuidado, preserve sua vida e a dos outros também, extremamente importante. Vivi, o que a gente observa nessa sequência aqui, ó? 2 para o 9, tá? Tem um padrãozinho aí, né? Ele percorre quanto? 7, concorda? Tá? Tem uma diferença de 7 aí. Poxa, mas nada se pode afirmar, né? Não, tá. Tem que ver mais. Agora, do 9 para o 16, tá? Você enxerga alguma regularidade, algum padrão aí? Acho que foi de novo, né? Opa, foi de novo, né? Então, temos aí o 7. Do 16 por 23, você concorda que encontramos outra regularidade, tá? Ou seja, então o que acontece? A gente começa, né, a introduzir o conceito aí de sequências numéricas, né? Padrões, modelos matemáticos, e é essa a questão. Bom, então já dei o spoiler da atividade. Deixa eu limpar aqui, tudo bem? Bom, obedecendo essa sequência, esse padrão numérico, o que a gente quer saber? Que você encontre uma maneira, tá? Pode ser qualquer, que você achar mais prática, né? E diga pra gente qual é o 11º termo dessa sequência. Tudo bem? 20º, tá? Como é muito longo, a gente deixa para você fazer depois. Tudo bem? Tá? Tudo bem. Então, ó, pra gente fazer essa aqui, ó, qual que seria o 11º termo dessa sequência? Um minutinho, será que dá? Dá. Um minutinho e a gente já retorna, tá tranquilo. Até já.
Voltamos aqui, Osmar, com a participação de vários alunos. Ó, tem a Júlia, da escola Amélia, tem o David, com a professora Viviane, tem a Suelen, de lá de Santo André, legal. Tem o Bruno Vitor, o Walter, ó, tem o Bernardo, Beatriz e Júlia, da escola Walter, tem o André Luan, Matheus Rodrigues e a Mariana Silva. O pessoal está dizendo 72. Legal, tá? Então, vamos lá. Tem uma travadinha, a gente deixou um tempinho a mais para vocês, tá? Mas a ideia é a seguinte, Viviane, na minha ingenuidade, tá, para fazer esse tipo de cálculo, né, eu contaria. Claro. Assim, tá? Até o 11º. E essa é a ideia, tá? Lógico que você não vai ficar fazendo isso o resto da vida, a gente vai determinar um modelo, né? Uma forma de você, né? Uma expressão matemática, uma expressão algébrica, né? Que caracteriza, né? Essa regularidade, mas a princípio é isso aqui mesmo. Viviane, se você tivesse que colocar o próximo termo aí, tá? A gente descobriu que a regularidade, o padrão de repetição, é 7. Então, eu diria que o próximo termo seria o 44. Beleza? Tá? 44 mais 7, teríamos aí o 51, concorda? Sim. 51 mais 7, teríamos aí o 58. 58 mais 7, teríamos aí o 65, concorda? 65 Sim. mais 7, teríamos 72. Aí o 72, e por aí continua, né? Chegamos ao 11º? Chegou. Chegamos, né? Então, ó, só para confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, professor, eu sei um jeito mais rápido, tá. Beleza, faz, tá? Faz, sem problema nenhum. Agora, se é para fazer um jeito rápido e errar, tá? Vai no modelo feijão com arroz, tá? Vai no jeitão tradicional, faz a contagem, com calma, com paciência, tá? Porque não adianta correr e errar, tá bom? Aí não atingiu o objetivo, tá? Proposto, beleza? Então, a ideia é exatamente essa, tá? Então, o 11º termo, quem que é? É o 70 aí, é o 72, tudo bem? Vamos lá na sequência, tá? Viviane, olha lá, a mesma sequência numérica. E aqui eu coloquei, né? No caso aqui é um violão, né? Porque, veja, notas musicais são sequências, não é? E aquela sonoridade, aquela coisa legal, bonita, né? Sonora, ela se dá quando você faz o quê, né? A sequência correta lá. Eu não sou músico, né? Mas eu sei que existe matemática na música, né? Todo esse padrão, algum professor aí deve ser músico, entende bem disso aí. Tudo bem? Então, essa sonoridade, ela está relacionada ao quê? É uma sequência matemática aí, tá? Que o famoso dó, ré, mi, fá, né? As notas musicais, né? E por aí vai, né? Inclusive, foi o Pitágoras, tá? Que criou esses instrumentos de cordas por causa dessa observação de sequência musical. Esse Pitágoras era Ele ligeiro, era ótimo, ele era obcecado pelos números. Beleza, tá. Vamos lá. Existe alguma regularidade nessa sequência? Sim. Se sim, qual? Podemos prever qualquer elemento dessa sequência? E se sim, como? Rapidamente, será que dá isso? 2 minutinhos para o pessoal descrever aí para a gente, tá? Então, observe essa sequência, tá? Que a gente escreveu aí ela novamente. Se existe alguma regularidade, a gente já falou, tá, sobre isso. Qual é essa regularidade? E se podemos prever qual será o elemento dessa sequência e como que a gente pode prever isso aí? Mais 2 minutinhos a gente já retorna, tá bom? Até já. Combinado.
Voltamos aqui, ó, a gente tem vários alunos, Isadora Caruziana com a professora Sônia, Samuel e Luísa com a professora Lúcia, Rebeca e Alejandro com a professora Érica, e o aluno Vinícius aqui com o professor Sérgio. Eles estão dizendo de 7 em 7, basta somar de 7 em 7. Legal. Acho que é isso, né? Tá. O professor André, é isso? Tá? O André descreveu aquela questão das músicas, e ele descreveu assim, aqui já é uma questão mais técnica que ele descreveu, né? A sequência se dá pelo campo harmônico, e se trabalhar as cifras, existem as sequências de notas. Aí a gente vai entrar num campo que eu particularmente desconheço, tá? Mas sei que existe, tá? É verdade, né? O pessoal descreveu super bem. Sim, tá? Existe uma sequência, existe um padrão, existe uma regularidade. E o que a gente faz? Ó, nosso diretor vai fechar aqui na tela para o pessoal, tá? Observa-se que a diferença entre o determinado valor e seu antecessor é sempre a mesma, tá? Que no caso 7. Então aqui eu vou grifar isso aí, que isso aqui vai perseguir a gente, né, Viane? Ao longo aí do final dos anos do ensino fundamental e começo lá do ensino médio, né? Vai falar essa diferença entre o determinado valor, né, e o seu antecessor, né? Essa diferença entre os termos, os professores sabem que isso aí vai perseguir, entre aspas, a gente aí por um bom tempo, né? Já a introdução aí aos conceitos de progressões. Tudo bem? No caso aqui é 7, tá? Olha lá, tá? Então o que a gente vai perceber, ó, 9 menos 2, 7, 16 menos 9, 7, 23 menos 16, 7, e assim por diante, tá? Parece redundante, né, para os professores que estão assistindo, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que a aula é produzida pensando no aluno, pensando no estudante lá do 8º ano do ensino fundamental. Então, é extremamente importante. Acesse essa aula, tenha acesso a esse material, ele está disponível aí, tá? E faça uso da melhor forma possível. Tudo bem? Vamos lá na sequência, ó, nosso diretor vai fechar de novo, tá? Identifique a expressão algébrica que indica a regularidade observada nessa sequência, Viviane. Aí a gente já começa a entender o conceito algébrico dela. Será que sai? Sai. 2 minutinhos e a gente já retorna pensando nessa sequência numérica aqui, descrever uma expressão algébrica que indica essa regularidade. 2 minutinhos e já retornamos. Até já. Então, tem aqui, acho que várias respostas. A aluna Bruna está dizendo AN mais 7. Vamos lá, Vi. Vamos lá. Então, o que você percebe aí? Tá? Nosso diretor vai fechar aí para vocês. Aí já torna a coisa um pouquinho mais delicada, tem que ter paciência, tá? Mas seu professor vai... essa aula está disponível, depois você pega. Ela não termina aqui, tá? Então, ela tem uma sequência, um material também. Pega essa aula e dá uma estudada melhor nela, que vale a pena, tudo bem? Então, no item B, você percebeu um padrão na sequência, que é o número 7. Então, todos os elementos dela serão o quê? Múltiplos de 7. Isso é uma regra para as sequências numéricas, tá? Com alguma diferença. Por quê? Porque esse primeiro termo aqui, ele não é 7, né? A gente não identifica, mas ele é importante, ó. Veja que o primeiro elemento da sequência é o número 2. Daí, o que a gente vai fazer? Essa regularidade, ou seja, esse padrão, tá? 7 menos 2, que vai ser igual a 5, tudo bem? E aí, a gente já consegue identificar a regularidade, Vivi. Ou seja, 7 vezes n, tá? Por exemplo, aqui, ó, 7 vezes 1, 7. Não é isso? 7 menos 5, 2. 7 vezes 2,
14. 14 menos 5, 9. Então, a gente consegue identificar. Então, esse primeiro termo, ele é importante para essa situação aqui, para identificar essa diferença aí, tá? Em que N, ó, N é a posição que o elemento ocupa sempre na sequência numérica, tá? Então, tenha paciência, tenha calma, a gente já começa a introduzir a questão algébrica aí, tá? Que é bem delicada, mas é isso, tá bom? Viana, a aula acabou, obrigado a você. Obrigada pessoal e até a próxima. Valeu, nosso diretor está colocando o QR Code, abraço, até a próxima.